O salmista diz: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Sabe, o salmista, ele olha para o Senhor e ele disse: quem poderá se comparar ao Senhor? Quem no céu, dentre os seres celestiais, assemelham-se ao Senhor? O salmista, ele começa a declarar a grandeza de Deus. Então ele diz: na Assembleia dos Santos, Deus, ele é temível mais do que todos. Sabe, aqui o salmista, ele está dizendo: nós devemos contemplar essa grandeza. Não há ninguém que se compare ao Senhor, não há nada, não há nenhum nome que esteja acima do nome do Senhor, não existe nenhum rei que esteja acima dele, não existe nenhum trono, ele tem todo o governo nas mãos. E aí o salmista depois, ele faz uma exortação para mim, para você. E por causa dessa grandeza, por causa dessa soberania, eu e você devemos temê-lo. Na Assembleia dos Santos, ele é o mais temível. Nós devemos temer esse Deus. Mas, irmão, será que nós temos temido a Deus de verdade? Será que nós respeitamos ao Senhor? Sabe, nós precisamos meditar nessa glória insondável de Deus. Pois como eu posso respeitar a Deus? Como é que eu posso honrar a Deus como Ele merece se eu não conheço? Se eu não contemplo a sua grandeza? Eu apenas vou honrar e temer ao Senhor da forma correta se eu olho para Ele e eu compreendo quem Deus é. Será que nós temos honrado a Deus? Será que nós estamos o respeitando, honrando devidamente? O Criador do universo, será que Ele tem recebido a nossa reverência? Sabe, irmãos, hoje pela manhã eu disse o seguinte: que se você realmente compreendesse o Deus a quem você serve, você teria mais respeito na hora do culto. Você não conversaria, você não mexeria no celular. Sabe por quê? Porque você não está diante de uma pessoa qualquer. Você veio cultuar o Deus que é o dono do universo, o Criador. O Deus que está acima de tudo, que tem o poder de todas as coisas. Mas será que nós estamos temendo ao Senhor? Será que nós realmente olhamos para Ele e damos a Ele a reverência que Ele merece? Ou será que eu e você estamos tratando Deus assim, de qualquer forma? Sabe, há uns 2 anos atrás, eu acho, o Ministério de Ensino, ele trouxe um estudo falando um pouco sobre o temor do Senhor. E nós estamos nesse começo do ano, nesses 2 primeiros meses, nós estamos falando sobre o despertar espiritual. Mas sabe, eu não consigo me despertar espiritualmente se eu não compreender a quem eu sirvo. Se eu não compreender a forma como eu devo adorá-lo e como eu devo temê-lo e respeitá-lo. Então, antes de nós falarmos sobre a grandeza desse Deus, eu preciso explicar para você o que significa temer a Deus. Mas antes eu quero falar para você o que não é temer. O que significa temer a Deus? Primeiro, temer a Deus não é ter medo dele. Quando eu falo aqui para você que nós devemos temer ao Senhor, quando o salmista ele fala que na Assembleia dos Santos, Deus ele é o mais temível, ele não está dizendo que você tem que ter medo de se esconder, porque o medo te afasta de Deus. E sabe, há um desejo no coração de Deus de ter intimidade com você. Então, quando eu falo de temor, eu não estou falando de medo, de ficar assustado, como aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva. Você conhece a história. A Bíblia conta que quando o Senhor, depois que Adão e Eva comeram do fruto e eles desobedeceram a Deus, então Deus ele desce agora no jardim e ele pergunta: Adão, Eva. E a Bíblia conta que quando eles escutam a voz de Deus, eles se escondem. E eles se escondem de Deus. Então Deus olha e diz: por que vocês se esconderam? Aí sabe que eles responderam: eu escondi porque eu estava com medo, pois eu percebi que eu estava nu. O medo te afasta de Deus, então não é medo que você tem que sentir de Deus, esse medo que te afasta. Medo, o temor do Senhor também não é medo do castigo. Olha o que diz 1 João 4,18. Ele diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo.
Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então aqui, não é um medo que te afasta. Porque dentro desse amor, desse relacionamento com Deus, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe, irmãos, você não é um escravo para ter medo. Porque o escravo tem medo do seu patrão, do seu senhor. Então, o escravo, ele faz o que tem que fazer porque ele tem medo do castigo. Então, ele diz, bom, é melhor eu andar na linha, porque se eu não ando na linha, eu vou ser castigado. Mas você não é escravo. Olha o que diz a palavra lá em Romanos 8,15. Diz o seguinte, e não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor. Você não recebeu um espírito de escravo. Você não é escravo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando nós estamos falando aqui do temor do Senhor, nós estamos falando não do temor do escravo, que tem medo, não. Nós estamos falando do temor do filho, que não quer desagradar o seu pai. O filho não deixa de fazer certas coisas porque eles pensam, sabe, se eu não fizer isso, meu pai vai me abandonar. Vocês sabem, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Júlia e o Felipe. E a Júlia sabe que ela jamais vai deixar de receber o meu amor. Eu a amo. Mas a Júlia sabe que como eu sou mãe dela, ela deve me temer como mãe. Porque ela não quer me ofender, ela não quer me desrespeitar. Então o temor do Senhor é o temor de filho, não de escravo. Eu quero que você preste atenção. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Temer a Deus, você não teme por medo do castigo, você teme porque você não quer ofender a Deus. Temer a Deus, essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente e persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. Ontem na rede o Vaguinho falou algo sobre não tem nada a ver, não é assim? Não tem nada a ver eu fazer isso. Quem teme a Deus, ele não quer nem a possibilidade de estar ofendendo o Pai. Eu não deixo de fazer porque eu tenho medo. Eu deixo de fazer porque eu tenho temor. E eu não quero ofender ao meu Deus. Isso é temor, não é medo. Temer a Deus é honrar o que Ele honra. É amar o que Ele ama. É detestar o que Ele detesta. É fazer do interesse dEle o meu interesse. Temer ao Senhor é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. Temer a Deus é uma preocupação de não decepcionar a Deus por causa da sua bondade e seu eterno amor. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Existe no seu coração essa preocupação de não desobedecer a Deus? Existe no seu coração essa preocupação de não decepcionar a Deus? Quando você está diante de uma escolha a fazer, lá no seu interior você quer ter todo o cuidado, porque você não quer ofender a Deus. Você tem essa preocupação? Será que o temor do Senhor está presente nas nossas vidas de verdade? Será que você realmente tem respeitado a Deus como filho? Quero que você entenda, não tem como você adorar a Deus plenamente sem temê-lo. Você sabia disso? Não tem como, não há santidade plena se não houver o temor do Senhor. Não há obediência se você não temer a Deus. O salmista diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos para quem, irmãos? Para aqueles que o temem. Aqueles que têm a preocupação de não ofendê-lo. Aqueles que olham para Deus com respeito e honra. O salmista está dizendo que para esses que o temem, que têm essa preocupação de não ofender a Deus, para esse, o Senhor confia os seus segredos e os leva a conhecer a sua aliança.
nós só seremos capazes de temer a Deus se de fato conhecermos. Quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade para temê-lo e respeitá-lo. Eu quero que você pense comigo sobre essa história. Pense comigo que, certa vez, um homem, um rei muito poderoso, e ele era um rei muito justo, ele era dotado de habilidade. Na nação onde esse rei ele morava, ele era visto com muito amor, com muito respeito. Ele era inteligente, ele era sábio, ele era justo, ele tinha muitas habilidades. Todas as guerras que ele ia, ele era vitorioso. Então as pessoas dessa nação que ele morava, quando olhavam para esse rei, olhavam ele com admiração, com honra. Eles honravam tanto esse rei justo, que todas as vezes que esse rei passava, as pessoas faziam grande festa, recebiam ele com toda a reverência. Porque eles sabiam como esse rei, ele era poderoso, ele era justo, ele era amado. As pessoas dessa nação ofereciam honra para ele. Mas sabe, esse rei poderoso e justo que era amado nessa nação, certo dia ele decide fazer uma viagem para uma nação inferior. Uma nação pequena, uma nação que tinha sido beneficiada muitas vezes por ele. Mas ele fala algo, sabe, eu vou visitar essa outra nação, que apesar de ser muito inferior, eu vou até lá, mas eu vou sem as minhas roupas reais, eu vou sem os meus conselheiros, eu vou com uma roupa normal, eu quero visitar aquela nação. E quando ele chega naquela nação, ele entra naquele lugar, as pessoas começam a olhar para ele com desprezo, não o recebem com honra, eles não tratam ele, apesar dessa nação ser muito inferior, apesar dessa nação depender dele, eles não tratam com honra, eles olham para eles e pensam, quer saber, é só mais um que está passando aqui. Ele é até mesmo desprezado. Você sabe por que esse rei, na nação dele, ele é reverenciado, ele é recebido com honra, enquanto nessa nação, que apesar de ser inferior, ele não recebe honra? Porque esses daqui sabem quem é esse homem, eles compreendem como ele é capaz e quais são as suas qualidades. E é exatamente isso que acontece comigo, com você. Às vezes nós tratamos Deus com irreverência, porque nós não compreendemos as qualidades e quem Ele realmente é. Então nós olhamos para Ele e tratamos Ele de qualquer forma, tratamos Ele de qualquer jeito, e muitas vezes podemos até o desprezar, porque nós não compreendemos o quão grande é o nosso Deus. Sabe, lá em João, ele descreve um pouco sobre essa história que eu contei para vocês. Olha o que diz João 1, do 10 a 11, disse: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você consegue pensar isso comigo? Ele estava no mundo, o próprio Deus criou o mundo, Jesus, o nosso Deus, ele fez o mundo, mas o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Apesar de Jesus ter vindo, as pessoas não o conheceram e não trataram com honra, não trataram como ele era merecido. É muito triste que aquele que criou o universo, o próprio mundo em que vivemos, não tenha tido as boas-vindas que ele realmente merecia. Ele veio para aqueles que o aguardavam, sabe, os judeus, eles conheciam essa aliança, um povo que já havia sido liberto várias vezes pelo seu poder, não o recebeu com honra, não reconheceu quem ele era. Embora essas pessoas falassem sobre a vinda, frequentemente elas frequentavam os templos, elas tinham expectativa da vinda do Messias, mesmo assim, eles não o reconheceram quando ele veio. O seu próprio povo não reconheceu a grandeza dele, que professava ser fielmente. Eles não reconheceram, e por isso eles não deram ao Senhor a devida honra. Não o trataram com reverência.
Sabe, irmãos, os israelitas, eles não eram apenas ignorantes da grandeza e do poder de Deus, mas eles eram igualmente ignorantes da grandeza da sua sabedoria. E é por isso que através do profeta Isaías, o Senhor falou, olha o que diz Isaías 29:13, falando dessa geração, da época de Jesus, ele diz, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Presta atenção, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Sabe, ele estava dizendo que as pessoas tinham reduzido a glória do Senhor ao nível do homem corruptível. Eles não estavam mais considerando o significado sobre quem o Senhor é. Por isso eles não honraram. Eles pegaram a grandeza de Deus e eles não compreendiam como Ele era e a grandeza. E por isso não o tratavam com honra que Ele merecia. Eles pegam a grandeza do Senhor e eles diminuíram. E o Senhor fala, e o seu temor para comigo não é do que eu realmente sou. O seu temor para comigo não é de quem eu realmente sou, não, mas é de uma imagem. Consiste só em mandamentos que foram feitos por homens. Não estavam compreendendo quem Deus realmente era. Não segundo a verdadeira imagem de Deus, mas segundo os seus próprios padrões. Para resumir, eles tornaram Deus muito menor do que Ele realmente é. Sabe, essa foi a mesma rota da transgressão de Adão. Reduzir a glória de Deus não ficou apenas ali na geração de Jesus, mas quando nós olhamos a história e nós voltamos à história, nós vemos que o homem, ele sempre segue essa rota de reduzir a glória de Deus, certo? Então, Adão e Eva, eles pecam diante do Senhor e você sabe a história, a serpente vai até Eva e ela oferece o fruto, não é isso? E aí Eva olha para ela e diz, eu acho melhor não comer isso não, porque se eu comer desse fruto eu vou morrer. Foi isso que Deus disse. Aí a serpente falou, bobagem. Gente, eu que estou fazendo a história aqui. Na Bíblia não está escrito bobagem não. Mas a serpente olha e fala, para com isso, imagina, você não vai morrer nada. Sabe o que vai acontecer com você? Os seus olhos vão se abrir. E você vai ser conhecedora do bem e do mal. E você vai ser igual a Deus. Uau! É possível o homem ser igual a Deus, irmãos? Aqui a serpente, ela usou dessa falta de temor, de fazer com que Eva acreditasse que ela poderia ser igual a Deus. Então ela pegou toda a glória do Senhor e ela reduz a glória de Deus e disse, sabe, você vai ser igual a Deus. E, irmãos, tem como nós sermos iguais a Deus? Não tem como. Mas a serpente disse isso para ela e na vaidade da sua mente o homem reduziu Deus ao nível de um mero homem. E disse, uau, realmente eu vou ser igual a Deus. Foi exatamente o que Lúcifer fez. Sabe, Lúcifer, ele era um anjo, ungido do céu, um líder de louvor e adoração. Ele era muito lindo. Então Lúcifer ele olha para a grandeza de Deus, ele disse, sabe, eu vou até lá, eu vou subir e eu serei como Deus. Lúcifer achou que ele poderia ser como Deus. Sabe o que ele fez? Mais uma vez ele estava reduzindo Deus e achando que Deus estava no mesmo nível que ele. Não tem como. Deus é o Criador do universo. Nós jamais seremos como Deus, nunca. Mas Lúcifer, na sua própria mente, reduziu a imagem de Deus, a sua grandeza ao nível dele. Sabe, irmãos, foi exatamente assim que Lúcifer conseguiu enganar. Primeiro ele tira o temor do Senhor, de Adão e Eva. E depois que ele tira o temor, o que é deixar de temer a Deus? É você não compreender quem Deus é. Então agora, a serpente, Lúcifer, ele tira essa compreensão, tira o temor do Senhor. E aí o homem e a mulher pecam. A raiz de toda desobediência é a falta de temor ao Senhor. Você sabia disso?
A raiz de toda desobediência é porque você não teme a Deus. Porque, irmãos, se eu realmente temo ao Senhor, se eu realmente sei quem Ele é, com um temor de filho, eu me esforço para cumprir o que está escrito na tua palavra. Adão e Eva deixaram de temer a Deus, por isso caíram em desobediência. Lúcifer reduziu a imagem, a grandeza de Deus, achando que ele poderia estar no mesmo nível. Então eles começam a clamar a Deus e eles começam a dizer que eles querem ser libertos. Então Deus liberta o povo de Israel com sinais e prodígios, depois de 400 anos. Então Deus agora ele levanta, ele chama Moisés, que viveu na casa de Faraó como um príncipe. Moisés, ele era um hebreu, mas ele estava lá na casa de Faraó. E Deus se revela a ele lá no Monte Sinai, na sarça ardente. Você sabe a história. Então Deus olha para Moisés através da sarça ardente e ele diz: Moisés, eu quero libertar o meu povo. E eu usarei você para que você liberte o meu povo. Hoje pela manhã eu disse algo a respeito de Moisés. Irmãos, quando nós olhamos para Moisés, eu não sei se você sabe o que significa ser tratado como um príncipe, porque a nossa vida é diferente, né, irmãos? A gente vai para a labuta todo dia, tem que fazer. Mas Moisés, ele era como um príncipe na casa de Faraó. Ele era tratado, ele tinha tudo que o dinheiro podia dar para ele. Ele tinha criados, ele tinha todo o poder nas suas mãos. Ele dormia com certeza em um lugar bem confortável. Ele comia das melhores comidas, não era assim? Mas quando você olha para Moisés, quando ele sai para o deserto, você não vê Moisés dizendo: ai, sabe o que eu quero? Eu quero voltar lá para o Egito, porque lá no Egito eu comia bem, eu dormia gostoso, está muito difícil aqui no deserto. Em nenhum momento você vai ver na história Moisés querendo voltar para o Egito. Mas quando você olha para o povo de Israel, porque eu quero que você entenda que Moisés, ele passou pelas mesmas dificuldades que o povo de Israel, não foi? Mas quando você olha para o povo de Israel, que era um escravo, eles eram escravos. Sabe como escravo é tratado, irmãos? Eles eram açoitados, eles não tinham poder de escolha. Muitas vezes eles morriam, eles eram tratados, dormiam mal, comiam mal. Mas você olha para o povo de Israel e eles estão lá no deserto, estão livres e eles olham: ah, que saudade do Egito. A minha vida era tão melhor lá no Egito. Ah, porque estou nesse deserto. Eu quero voltar para o Egito. Irmãos, como pode um negócio desse? Esse homem chamado Moisés, que viveu como um príncipe na casa de Faraó, ele não sente falta do Egito. Mas esse povo que era escravo, açoitado, ele apanhava, ele vivia preso, não tinha liberdade para nada, ele sente falta do Egito. Você sabe por que isso acontece? Sabe por que o povo sente falta, mas Moisés não sente falta do Egito? A diferença é que Moisés teve um vislumbre da grandeza do Senhor na sarça ardente. E quando ele está diante da sarça ardente e ele contempla a grandeza do Senhor, tudo se torna pequeno. Até o deserto é melhor se o Senhor estiver com a gente. Ele prefere estar no deserto, mas ter a presença do Senhor, do que morar num palácio e não ter a presença do Senhor. Apenas uma pessoa que tem um vislumbre da glória de Deus permanece até o fim. Porque, irmãos, muitas vezes você tem saudade lá do Egito, daquela vida que você tinha lá atrás. Você sabe o quanto você sofria, o quanto era difícil, mas você vira e mexe, quer voltar para o Egito. Sabe por quê, irmãos? Você ainda não teve um vislumbre da grandeza de Deus. Porque no momento que você tiver o contato e você contemplar a grandeza de Deus, até o deserto vai ser melhor do que o palácio lá no Egito. Nada é maior do que a presença do Senhor. É por isso que o salmista, ele diz: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Aí ele disse, sabe, está recostado à porta da casa do meu Deus. Irmãos, e não está dentro, mas está recostado na porta da casa do meu Deus. É muito melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Apenas uma pessoa que contempla a grandeza do Senhor faz isso. Apenas uma pessoa que contempla a grandeza do nosso Deus
não desiste na hora que as coisas estão difíceis. Somente uma pessoa que contempla a grandeza do Senhor, apesar de estar no deserto, ela não pensa em voltar para o Egito. Porque estar no deserto com o Senhor é muito melhor do que o palácio lá no Egito sem a presença dEle. E é por isso que você vê na palavra de Deus, então Deus ele fala para Faraó através de Moisés: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para me adorar lá no deserto. Engraçado isso, né? Deus poderia dizer, bom, deixa o meu povo ir para a terra prometida. Vamos, deixa o meu povo ir para eles irem lá comer, lá nessa terra que mana leite e mel. Mas não. Deus ele fala através de Moisés, deixa o meu povo ir para que eles me adorem lá no deserto. Porque, irmãos, nós precisamos ter um vislumbre da grandeza do Senhor, senão constantemente nós teremos o desejo de voltar para o Egito. Estar com o Senhor, contemplar a sua grandeza, compreender quem Deus é. Então, eles saem do Egito e Moisés leva eles até o Monte Sinai. E chega lá, o Senhor, Ele quer se revelar ao seu povo. Então Moisés chega a esse povo e diz, olha, tem algo muito bom que vai acontecer. Se preparem, 2 dias, se consagrem, se santifiquem, porque no terceiro dia, Deus ele vai mostrar a sua grandeza. E foi exatamente o que aconteceu. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Então no terceiro dia o povo se reúne lá no Monte Sinai. E eles estão lá. E a história conta que Deus ele desce naquele lugar com toda a sua grandeza, com todo o seu poder. E aí você imagina o que aconteceu lá, né, irmãos? Diz que teve trovões, teve um monte de coisa. E na hora que o povo olha para aquilo, eles começam a ter medo. E eles se escondem, e eles dizem, não, nós vamos morrer. Não, Moisés, nós não queremos porque nós vamos morrer. E aí, Moisés diz o seguinte para eles: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não peques. É engraçado que aqui, parece que Moisés está falando 2 coisas diferentes, porque ele disse, não temais, Deus veio para provar. Moisés estava dizendo, vocês não precisam fugir. Vocês não precisam ter medo de Deus. Vocês não precisam fugir. Sabe por quê? Deus ele veio para nos provar. Para que o temor dele esteja sobre nós. Para que a gente não peque. Aqui Moisés está tratando a diferença do medo e do temor. Ele está dizendo, você não precisa, mas Deus ele veio nos provar. Porque se o temor de Deus estiver diante de nós, nós não iremos pecar. Você sabia disso? O medo te afasta de Deus, mas o temor faz com que você ande íntegro, de forma íntegra diante dele, você sabia? E aqui Moisés, ele diz, não temas, vocês não precisam ter medo, mas, sabe, o povo de Israel, eles não temiam a Deus, e por causa disso eles tiveram medo, e eles falaram, não Moisés, sobe você, fala você com Deus, e depois que você falar com Deus, você vem e fala o que Ele falou para você, e nós iremos obedecer. Quando nós não tememos a Deus, nós temos medo dEle. O Senhor não quer que você tenha medo, mas que você o tema. Bom, então a história continua. Então Moisés sobe, ele e Arão, ele sobe, mas nós não sabemos por que em um determinado tempo, Moisés fica e Arão volta. E os dias vão se passando, e o povo de Israel começa a ficar inquieto. Eles pensaram, ai, o que será que aconteceu? Moisés subiu, já se passou 10 dias, já se passou 20 dias, 30 dias, nós não temos notícia de Moisés. E aí eles começam a ficar inquietos, e aí eles chegam até Arão. E eles dizem, Arão, venha. Isso está lá em Êxodo 32:1, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. E sabe o que Arão fez? Arão fala, ok, então vão lá, traga aí todos os seus brincos de argola, tudo que vocês têm de ouro, que eu vou fazer para vocês um Deus para você, né? E foi exatamente o que Arão fez, ele juntou todo aquele ouro,
e ele esculpiu assim um bezerro de ouro. E aí Arão, depois que o bezerro foi feito, Arão ele olha e ele diz, eis aí, ele aponta assim, sabe, para o bezerro de ouro. Ele diz, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Eu quero que você entenda que essa palavra, Deus, que está escrita aqui, no original, na palavra hebraica, ela é Elohim. E essa palavra que foi usada aqui, onde ele aponta, veja aí os seus deuses, essa palavra aqui, Elohim, ela é usada para descrever o Deus Todo-Poderoso, mas ela também é usada para descrever qualquer outros deuses, que não seja o Deus. Mas Elohim também é usado para falar sobre Deus, o Criador do universo. Então, quando você vai lá estudar Gênesis, lá em Gênesis a palavra usada é Elohim. Mas ela também é descrita para usar deuses, qualquer outros deuses falsos, ok? Então agora ele aponta para aquele bezerro e ele diz, está aí, ó, o Deus de vocês, que tiraram você do Egito. Mas em seguida, no versículo 5, ele diz, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Presta atenção, essa palavra agora no versículo 5, Senhor, ela é traduzida como Iavé, como Jeová. E essa palavra Iavé, ela só é descrita quando está falando do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra Iavé, ela nunca é usada para descrever um Deus falso. Então presta atenção, ali estava o bezerro, e eles estavam apontando para o bezerro e diz, nós faremos uma festa para Iavé. Eles não estavam dizendo, vamos fazer uma festa para o Deus Baal. Não. Eles reconheciam que quem tinha tirado eles lá do Egito era o Deus Todo-Poderoso Iavé. Era o Deus Criador do universo. Eles olhavam para aquele bezerro e eles diziam, olha lá, lá está Iavé, lá está Jeová. Em nenhum momento o povo de Israel não reconheceu que quem tinha tirado eles do Egito era o Deus Baal, qualquer outro. Não, eles sabiam que quem tinha libertado eles era o Deus Iavé. Sabe, quando eu ouvia essa história, eu ficava assim, gente, esse povo de Israel, eles devem sofrer de amnésia. Não é possível que Deus tira eles do Egito, faz eles passarem lá pelo Mar Vermelho, depois eles fazem um bezerro, dizendo que foi o bezerro que tirou, eu ficava revoltada. Mas não foi isso que aconteceu. Eles realmente olhavam para aquele bezerro e diziam, lá está Iavé, lá está o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam reduzindo a grandeza do Senhor em termos comuns, em imagens. Eles pegaram o Deus Criador, assim como Lúcifer achou que Deus poderia descer ao nível dele. Agora o povo de Israel pega o Deus que é grande, poderoso, majestoso. Eles pegam a grandeza de Deus e eles diminuem e colocam num bezerro. Deus deixa de ser o Deus Criador do universo e agora ele é um bezerro de ouro. Eu sei que para mim e para você deve ser esquisito isso, né? Mas eu quero que você entenda que o povo de Israel, durante 400 anos, eles ficaram ali no Egito. E lá no Egito era muito comum esse tipo de adoração. A animais, a vacas, a bezerros. Então eles reduziram a imagem de Deus àquilo que eles eram acostumados. Deus já não era mais o poderoso, agora eles reduzem a Deus a um bezerro de ouro. Eles também reduziram a glória de Deus. Sabe, hoje, a igreja, nesse período em que nós vivemos, dificilmente você vai ver alguém adorando o bezerro, não é, gente? Não é comum da nossa cultura adorar uma vaca. Existem alguns países aí, mas aqui, na nossa cultura, nós não temos isso. Nós não somos como o povo de Israel, que era acostumado a ver um bezerro. Mas a nossa geração tem uma coisa que essa geração adora. Você sabe o que é? Fala, o homem. A nossa geração não adora bezerro. A nossa geração adora o homem. Você já percebeu? Quando você vê alguém no Instagram que tem mais de 5 milhões de seguidores, você faz o quê? Uau! Gente, esse cara é demais! Você vê como é que os jogadores de futebol eles são tratados como verdadeiros reis, os cantores.
Hoje a nossa geração não adora mais um bezerro de ouro. Hoje o que essa geração adora é o homem. É a geração do selfie. Tudo é sobre o homem. Hoje, nós não reduzimos a Deus a uma imagem de um bezerro. Mas hoje nós pegamos a grandeza de Deus. O Deus que está sentado no trono, que tem o poder nas suas mãos. Nós pegamos esse Deus e nós reduzimos ele à imagem de um homem. Nós olhamos e dizemos, esse é Yahvé. Deus deixa de ser o Deus Todo-Poderoso e agora ele se torna o seu amigo. Deus, ele deixa de ser o dono de todas as coisas e agora ele é o seu brother. E você olha e você diz, está vendo? Esse é o Deus a quem eu sirvo, ele é meu amigo. Ele é o meu brother, ele é meu camarada. Deus, ele entende o meu coração. E por você achar que Deus é o seu brother, o seu amigo, você não o teme como ele deve ser temido. Você não trata ele com a reverência que ele merece. Porque agora Deus deixou de ser o Deus. E agora ele é o seu parceiro. Aí você acha que você pode fazer o que for, porque você diz, Luíde, por favor, né? Para com esse legalismo, tá bom? Não vem com legalismo não, porque, cara, Deus conhece meu coração. Deus, ele me ama. Assim como o povo de Israel reduziu a grandeza do Senhor num bezerro, nós reduzimos a grandeza do Senhor a um homem. Existem duas formas de nós reduzirmos a grandeza de Deus. E a primeira é quando, essa que eu estou falando, quando nós presumimos que Deus é igual a nós. Olha o que diz Romanos 1, do 20 ao 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vista claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, irmãos. É só você olhar para a natureza que você vê a manifestação de Deus. É só você olhar para os céus, para as estrelas, que você vê a manifestação da grandeza do nosso Deus. É só você olhar para as montanhas, para os mares. É só você olhar para uma mulher que está gerando um filho, que você vê a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus está sendo manifesta a todo tempo. E é isso que a palavra está dizendo, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina tem sido vista claramente. É só você olhar que você vai ver a manifestação de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de às vezes olhar para o céu quando está aquela lua imensa, ou aquelas estrelas, e você fala, meu Deus, como eu sou pequeno. Como tudo é tão grande e perfeito. A grandeza do Senhor está sendo manifesta. Você vê. E é isso que ele está dizendo. De forma que tais homens são indesculpáveis. A glória do Senhor, a grandeza do Senhor está sendo manifesta a todo tempo. Porque tendo conhecido a Deus, presta atenção nisso, conhecido a Deus, não o glorificam como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Note, não o glorificaram como Deus. Reduzem a grandeza de Deus. Não o adoram como Deus. Olha em Romanos 1, 23, olha o que diz. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível. Então agora nós mudamos a imagem desse Deus grande e nós transformamos ele à imagem de um homem que é corruptível. Nós trazemos Deus agora ao nosso nível, lado a lado. Nós transformamos a glória de Deus, nós reduzimos, assim como Adão e Eva fez. Assim como Lúcifer fez, assim como o povo de Israel, nós não o adoramos, nós não reverenciamos ele como ele merece, porque nós não compreendemos a grandeza dele, simplesmente nós o reduzimos à imagem de um homem corruptível. Nós servimos a Deus na imagem que nós temos feito dele. Sabe, irmãos, muitas pessoas reconhecem que Deus é o Salvador, que Ele é o nosso libertador, que Ele cura, que Ele é majestoso, mas eles reduzem a sua glória com as suas atitudes, por meio das suas ações. Eles dizem,
Deus, Ele é meu amigo, Ele compreende o meu coração. Irmãos, é claro que Deus compreende o seu coração da forma mais profunda. Mas muitas pessoas dizem que Deus é seu amigo para justificar o erro. Então elas olham e dizem, eu sei que eu não estou caminhando conforme a palavra de Deus, mas Deus, Ele sabe quem eu sou, Loide. Deus, Ele me compreende. Deus, Ele sabe. Irmãos, você quer ser realmente amigo de Deus? Quantos querem ser amigos de Deus? Quantos querem que Deus seja assim esse camarada, esse brother seu? Essa pessoa em que as pessoas dizem, sabe que João 15, 14 disse Jesus dizendo, você quer ser amigo de Deus? Olha o que ele diz, vós sereis o quê, meus amigos, se você fizer o quê? Se fizerdes o que vos mando. Jesus respondeu, se alguém me ama, se você realmente é o meu amigo, se você realmente me ama como você diz que ama, se você realmente fala que você me adora como você diz que você adora, sabe o que você vai fazer? Você vai obedecer a minha palavra. Mas nós usamos essa frase que Deus é o meu amigo para justificar o erro. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz, você quer ser meu amigo, Cláudio? Você quer ser minha amiga? Você realmente quer caminhar comigo? Então obedeça a minha palavra. Quer provar o seu amor por mim? Quer dizer que você me ama? Então você vai fazer aquilo que eu mando você fazer. Sabe, Abraão, ele foi conhecido como o homem que foi amigo de Deus. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, ele estava disposto a obedecer até o fim. Ele estava disposto até abrir mão do seu próprio filho. Agora você não consegue abrir mão nem desse relacionamento que Deus já falou para você abrir mão, você não abre. Aí você vem dizer que você é amigo de Deus. Quantas coisas o Senhor já pediu, mas você não abre mão. Irmãos, quer ser amigo de Deus? Então faça o que Ele manda. É impressionante, irmãos. Porque as pessoas agora elas pegam a palavra de Deus e elas filtram a palavra de Deus. Elas pegam a palavra de Deus como elas pegaram a glória de Deus e agora elas reduzem a glória de Deus. Então elas pegam a Bíblia e elas filtram. E você pega da Bíblia só aquilo que você quer. Que Deus é o Salvador, que Ele te ama, que Ele é o Pai. Mas você esquece que também existe a parte que diz que Ele é justo, que Ele é o justo juiz. Às vezes eu vejo pessoas, eu e o André, nós atendemos e nós trabalhamos com casais, e é impressionante. Que a pessoa chega em mim e diz, sabe, Loide, eu quero me divorciar, porque a vida está muito difícil, esse homem é muito difícil. Aí eu chego nela, irmã, vamos tentar consertar aqui. Você sabe que a palavra diz a respeito do divórcio, né? Você sabe que Deus odeia o divórcio. Ah, Loide, por favor, hein? Deus odeia o divórcio, mas Ele me ama. Deus está vendo o que eu estou passando em casa. Você acha que Deus, o meu amigo, Ele vai querer que eu fique sofrendo? Irmãos, nós reduzimos tanta glória de Deus, que nós acreditamos que Deus vai mudar a palavra dEle só para te alegrar. Nós achamos que Deus tem mais compromisso com a nossa alegria do que com a palavra dEle. Então Deus fala a respeito dos dízimos e as ofertas, e está muito claro que nós temos que ser fiéis. Está muito claro que a casa de Deus, e eu estou falando agora, não é essa casa de Deus, eu estou falando do templo, ela precisa de investimento. Essa cadeira onde você senta aí, só está aí, porque alguém bancou através dos seus dízimos. Aí você olha e diz, ah, Loide, Deus conhece meu coração. Eu sei que a palavra de Deus diz, mas, não deve ser tão grave assim. Não deve ser, não, para com esse legalismo, para com essa cobrança, porque eu não quero saber disso. Nós achamos que Deus, Ele está aqui para satisfazer a nossa alegria. Nós deixamos de compreender quem Deus realmente é. Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque Abraão temia a Deus. E Abraão obedecia a palavra dele. Então quando Deus falou, eu quero o seu filho, ele disse, ok, Deus proverá. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Quantos casais de namorados, e aqui, irmãos, é impressionante. Aqui é impressionante. As pessoas, elas começam a namorar.
A palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. Fala ou não fala, irmãos? A palavra de Deus fala que o sexo é só para depois do casamento. Mas aí você faz o que você quer. E você diz, mas Deus ele vai entender. Mas pelo menos todos os domingos eu estou na igreja. Eu estou na igreja, Luíde, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia. Mas na hora de obedecer a palavra de Deus, você não obedece. Aí você sai com o seu namorado, tem relação sexual com ele, e você acha que está tudo bem. É como se Deus olhasse para você e falasse, tá bom. Isso é coisa da igreja que está pondo. Claro que você pode, meu filho, a gente é amigo. A gente é muito parceiro. E eu estou aqui lado a lado com você. Nós reduzimos a glória de Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é quem importa. Eu falei hoje pela manhã, eu quero dizer algo para você. Eu sei que às vezes isso é um pouco incômodo, né? Nós gostamos de falar só do quanto Deus nos ama. Mas é desafiador nós ouvirmos o quanto nós precisamos fazer a nossa parte também. Você sabia que Deus ele não tem compromisso com a sua felicidade? Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Deus não vai mudar a palavra dele só para te fazer feliz, irmãos. Essa é a geração que diz que tudo é sobre você, nada é sobre nós, irmãos, tudo é sobre ele. A nossa vida é sobre ele. O meu casamento é o que a Bíblia diz que tem que ser. A minha vida sexual é como Deus diz que tem que ser. As minhas finanças, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, está descrito na palavra de Deus. E se eu sou amigo de Deus, eu vou cumprir. Deus não vai mudar a palavra dele para te fazer feliz, irmãos. Mas a gente confunde. Nós reduzimos a glória do Deus imortal e tratamos ele agora no nosso nível. Quantas coisas Deus já pediu para você e você não abriu mão ainda. A segunda forma como nós diminuímos a grandeza de Deus é como nós agimos como se Deus não visse nossas ações, palavras e atitudes. Olha o que o Senhor fala através do profeta Ezequiel, no versículo 8 ao 12. Olha o que, versículo 8, 12. Ele falando dos líderes da nação de Israel, essa nação escolhida por Deus, que conhecia Deus. Então Deus olha e disse, ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. Era impossível fazer parte da nação de Israel e não compreender quem Deus era. O povo de Israel tinha passado por muitos sinais e prodígios, mas mesmo assim, esses líderes, que eram autoridades de Israel, eles faziam coisas erradas no escuro e eles diziam, Deus não está vendo. Lá fora eles se vestiam com uma capa de santidade, mas lá no escuro eles diziam, Deus não está vendo. Sabe por quê? Eles reduziam a glória de Deus à imagem de um homem como eu e você. Porque Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Irmãos, se Deus sabe de tudo, se Deus vê tudo, por que nós escondemos muitas coisas de quem nós realmente somos? Por que nós somos uma pessoa aqui, aí você olha para mim, e você sorri para mim, e eu penso, uau, Celinho deve ser o máximo. Que homem maravilhoso. Ele realmente é, viu, irmãos? Mas aqui na igreja você se comporta de um jeito. Mas aí você vai lá na sua casa e você distrata a sua mulher, você fala palavrão, você usa roupas que não deviam usar, você faz coisas que não deviam, porque você está reduzindo a glória de Deus, você acha que Deus não está vendo. Então você está mais preocupado em não desagradar a mim ou os pastores, aí você faz muito bonitinho, mas chega lá fora, você se comporta como esses líderes de Israel, você fala, Deus não está vendo. Olha o que diz Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo está exposto. Não há nada que eu consiga esconder de Deus.
Sabe, irmãos, eu posso esconder de você a intenção do meu coração. Você pode olhar para mim e achar que eu sou uma pessoa maravilhosa, mas Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. E um dia, eu estarei diante do Senhor. E eu irei prestar contas a Deus. Você não vai prestar contas para mim. Eu não vou prestar contas para o Cláudio. Por isso que a minha conduta, ela deve ser aqui e lá no meu trabalho igual. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sabe, irmãos, se nós realmente compreendêssemos que Deus, Ele é grande, nós não falaríamos o que nós falamos. Nós não entraríamos em certos sites. Porque, sabe, irmãos, a sua esposa não está vendo. O seu líder não está vendo, mas Deus está vendo. E o seu temor não deve ser comigo, o seu temor deve ser para com Deus. Se nós realmente entendêssemos da grandeza de Deus, o quanto Ele é Deus, o quanto Ele é poderoso, nós não falaríamos o que nós falamos dos nossos líderes lá no escuro. Você viu? Você viu a minha líder de PG? Ai, misericórdia. Mas não fala nada não, que ela está chegando, peraí. Nós agimos de forma assim porque nós não acreditamos de quem é Deus. Nós reduzimos a grandeza de Deus e achamos que Ele está ocupado demais e que Ele não está vendo. É como se Deus olhasse você e virasse o rosto. Não, irmãos, Deus, Ele é Deus todo-poderoso. Nós não conseguimos esconder as nossas intenções dEle. Quando você anda com uma consciência alerta do temor do Senhor, você sabe que nada é escondido dEle. Quando você teme a Deus, você não irá projetar a si mesmo como alguém diferente de quem você é. Pessoas que se projetam diferente de quem elas são, elas enganam a si mesmo, porque nada está oculto a Deus. E Deus não olha para você com um olhar de acusação, mas como um olhar de filho, porque Ele te ama e Ele quer que você viva da melhor forma possível. O Senhor tem planos poderosos para você. Então, se eu temo a Deus, eu projeto quem eu realmente sou. E se há algo de errado dentro de mim, eu vou até diante do Senhor no trono da graça. E eu confesso, e eu peço ajuda a Ele. Eu falo, Senhor, o Senhor conhece meu interior. Mas eu não aceito viver uma vida em pecado. Não porque eu tenho medo, mas porque eu temo e eu amo. Eu quero que o louvor venha aqui. Será que você tem temido a Deus? Será que estamos reduzindo a Deus a nossa própria imagem, irmãos? Eu quero que você reflita isso. Deus, Ele continua sendo Deus. O Deus a quem você serve é o Deus Todo-Poderoso. Quais são as coisas que Deus já pediu para você mudar? Mas você acha que Deus, Ele é tão seu amigo, que Ele vai mudar até a palavra de Deus só para te fazer feliz? Ai, irmãos. A palavra de Deus, quantos são casados aqui? Diga amém. Cadê as meninas? Coisa boa é casamento, né, irmãos? É bom. E aí na palavra de Deus diz que nós, mulheres, devemos ser submissas aos nossos maridos. Mas nós olhamos para isso e pensamos, imagina. Tipo, submissa eu a esse homem? Imagina, Deus deve estar falando isso para outra pessoa, para mim não. A palavra de Deus diz que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja, irmão? Sabe como? Ele morreu por ela. E aí você destrata a sua esposa, você trata ela mal, você é grosseiro com ela, você trata mal os seus filhos. E você pensa, mas Deus entende o meu temperamento. É que eu sou assim mesmo. Irmãos, Deus não vai mudar a palavra dele só para encaixar você. Não, irmãos. Nós devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Quero que você fique de pé. Você não está diante de um homem qualquer. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. Então eu quero que você, agora, enquanto os instrumentos estão sendo tocados, eu quero que com toda a reverência, eu quero que você se veja diante dele, do trono. Esse Deus que é grande, glorioso, poderoso. E talvez você tenha reduzido a imagem dele, a glória dele.
e com toda a reverência. Eu sei que o Senhor falou com você do que precisa ser mudado, das coisas que precisam ser feitas. Você agora vai colocar o Senhor no alto e sublime trono. E você vai pedir perdão a Ele. Porque muitas vezes nós não temos tratado Ele com a devida honra, com o devido respeito. Irmãos, nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. A nossa vida não é Ele que tem que se alinhar a nós, é nós que devemos nos alinhar à palavra dEle. Não é Ele que tem que fazer eu feliz, não, é eu que tenho que fazê-lo feliz. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e então Ele fará os desejos do seu coração. Não é o contrário. Primeiro você tem que agradá-lo, tem que obedecê-lo, tem que fazer dele o centro da sua vida. Fale com o Senhor. Você está diante de Deus, irmãos, não é? Você não está aqui para ver uma programação, não. O Senhor está aí. Ele está aí, Ele que vê tudo, Ele que sabe de tudo. Fala com Ele agora.